Agora é hora de um painel especialíssimo que vai abordar o futuro já está aberto, as novas Vênus que você precisa conhecer. E teremos nesse palco especialistas que vão abordar este tema e a mediação do nosso CEO. Então, quem participa conosco é o diretor da Roxy Dinner Show, Alexandre Scioli, vem para cá. Bem como o CEO do Mercado Livre Arena Pacaembu, Eduardo Barella. E a diretora de Marketing e Eventos da Rede Deville, Westin São Paulo, Flávia Zulski. Recebam, pode sentar um aqui, Flávia aqui no meio, vem pra cá. Flávia aqui ao meio. Pode sentar aqui, meu querido. Sejam muito bem-vindos. Muito prazer, obrigado pelo convite, o Fórum de Eventos. Sérgio, eu sou CMO da Rede Deville. A Rede Deville tem 50 anos, nós estamos em 9 destinos, vamos ter o próximo 10º, bem próximo, aliás, em junho, que é o nosso The Westin, aqui no Itaim, na Faria Lima, vocês vão conhecer um pouquinho mais. As outras cidades, Salvador, Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre, Curitiba, entre outras, também todos com áreas de eventos, todos com Vênus aí para vocês visitarem. Obrigado novamente, Alexandre Barella. Obrigada. Por favor, apresentem-se. Boa tarde a todos. Alexandre Scioli, sou do Rio, carioca, representando aqui o Roxy Dinner Show, que é a mais nova casa de espetáculos no Rio de Janeiro, e também o QualiStage, que é uma outra casa que nós temos no Rio de Janeiro, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Perfeito. Eduardo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Eduardo Barella, sou o CEO da Mercado Livre Arena Pacaembu. Enfim, uma concessão da Prefeitura de São Paulo, da qual nós fomos vitoriosos do certame em 2019, iniciamos a operação em 2020. Recentemente fizemos os 3 primeiros shows de campo, depois de quase 20 anos sem nenhum evento dessa magnitude de campo no estádio. Também começamos a receber os jogos e vou mostrar aqui um pouquinho para vocês desse projeto tão importante para a cidade, no qual eu me orgulho bastante de estar liderando desde o seu início. Maravilha. A princípio, podemos começar com a sua apresentação? Ótimo, vamos lá. Maravilha. Tá ali? Tá onde? Por favor, pode soltar? Perfeito. Boa. Agora sim. Uau! Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação um pouco do projeto. A apresentação ela é relativamente extensa. Olha o Sérgio aí. Muito obrigada, seu Sérgio. Aplausos ao nosso CEO, que vai fazer a moderação deste importante painel. Moderador que chega atrasado, né? Moderador que está sempre correndo atrás de cuidar de todos os detalhes do evento. Pode continuar, Barella, por gentileza. Então, eu trouxe um pouquinho dessa apresentação para vocês, vou tentar passá-la de uma forma rápida e objetiva, para a gente depois poder bater um papo aqui com a moderação do Sérgio. O Pacaembu, acho que muitos conhecem, né? Muitos conhecem como um estádio de futebol, mas, na verdade, o Pacaembu é um equipamento que foi fundado em 1940, né? Numa visão de um complexo de cultura, esporte e lazer, né? Então, essa é a imagem do projeto, que já está ficando quase dessa maneira. Ao fundo, vocês estão olhando ali uma edificação construída aonde era o antigo tobogã, onde nós vamos ter um hotel com 87 quartos, com vista para o campo, 60% dos quartos com vista para o campo. E o complexo foi todo remodelado, né? Nós reconstruímos as arquibancadas, criamos a área de alimentos e bebidas, áreas de loja, áreas de hospitalidade. Foram adicionados 45 mil metros quadrados de novas áreas dentro do complexo, né? Um investimento de 800 milhões de reais. Como eu disse, né, o complexo fundado em 1940 como um complexo de cultura, esporte e lazer, que nos últimos anos antes da concessão tinha ele tinha um uso muito baixo, né? Você tinha ali aproximadamente 100, 150 pessoas que passavam pelo complexo, e o nosso projeto ele vem, na verdade, para mudar essa dinâmica e torná-lo, de fato, uma referência, né, na cidade, na vida cotidiana do paulistano. Essa, sem dúvida, é a maior transformação que o complexo já passou nesses 80 anos, né?
num lugar que é muito querido por todos, né? A segunda casa de todas as torcidas, querido pelos paulistanos, todo mundo acaba tendo uma história com o Pacaembu. E a gente, nesse projeto, nós modernizamos as áreas que ali existiam e criamos, de fato, um complexo multiuso com 9 áreas de eventos. Então, nós temos 9 áreas de eventos, que vão desde o campo, né, quando você pode receber um show para 40 mil pessoas, até um evento menor para 300 pessoas, por exemplo, no Salão Nobre. E essa apresentação ela mostra um pouquinho, desses espaços. E o interessante é que vocês vão olhar aqui que muitos deles, nessas imagens, você vai ter o render e você já vai ter os espaços já com a sua ocupação atual, com eventos que já estão acontecendo no Pacaembu. Essa é uma visão aérea que eu gosto bastante de mostrar, né, porque às vezes muitas pessoas que vão no estádio não sabem que ali você tem um clube atrás, e essas áreas do clube, em especial a número 2, a número 5, a número 1, elas tiveram uma reformulação muito grande para que elas, além dos eventos esportivos, pudessem receber outros tipos de eventos, né? Esse projeto hoje é um projeto, como eu disse, que adicionou 45 mil metros quadrados de novas áreas, que tem 9 espaços de eventos para serem locados. Nós adicionamos 25 camarotes, que foi possível no nosso projeto, 400 vagas de estacionamento e mais de 10 opções de bares e restaurantes. E aqui a gente tem um pouco dos slides. Eu acho que esse é um local que pouca gente conhece, porque é um local totalmente novo. É o Mercado Pago Hall, que é um centro de convenção e eventos, com 8.500 metros quadrados, sendo 4.500 metros de área livre, que comporta até 8.500 pessoas, localizado debaixo da projeção desse novo, do hotel, né? Essa é a nossa feira de arte, a ARPA, que já vai para a sua 4ª edição, que acontece, inclusive, agora, a partir da semana que vem, no dia 28 de maio, e isso aconteceu no Mercado Pago Hall. Essa é a festa de encerramento do Paulistão, que aconteceu esse ano também. Enfim, então a gente já tem um espaço aí muito vivo, com diversas coisas acontecendo. O nosso segundo espaço de eventos é o Salão Itápolis, que é um espaço de eventos localizado logo abaixo das arquibancadas, que também ele tem uma tipologia para receber até 4.000 pessoas, né? E a gente também vem recebendo aqui alguns eventos. A gente tem aí eventos de intercâmbio, eventos corporativos, que estão já acontecendo no Salão Itápolis e que é um lugar bem flexível, com acesso ali pela Praça Charles Miller. A gente tem o Salão Capivari. Esse Salão Capivari ainda não está pronto. Ele é um espaço com um pé direito bem generoso, de quase 15 metros, para a gente poder receber experiências imersivas. Ele foi pensado dessa maneira. Vamos lá. Essa é uma vista legal que eu gosto de mostrar para todo mundo, que você tem a vista do hotel e essa grande esplanada. Essa esplanada também ela vai ser possibilitada para você receber eventos. Você tem uma vista privilegiada do campo. É uma área de hospitalidade para os eventos de campo, localizada bem abaixo do hotel. Aqui, o centro de tênis. O Pacaembu tem 2 quadras de tênis, uma de saibro e uma quadra de tênis de piso rápido, onde a gente também já tem recebido algumas coisas. Então, vocês estão olhando aí uma edição da ARPA. A gente já teve desfile acontecendo aí também. No vídeo vocês vão ver bastante. É um local muito bonito, com uma estrutura de madeira da década de 40. Você tem o coberto, né, que é essa área coberta, e você tem a quadra descoberta. A área coberta é uma área, assim, a área mais preservada do complexo todo, né? Então, a gente também tem recebido ali eventos muito potentes. Passando rapidamente aqui no ginásio, né? Também a gente fez toda uma reformulação no ginásio. A piscina, que a piscina ela continua sendo pública, como ela já era da gestão pública, né? E a gente tem ainda o Salão Nobre, como eu disse para vocês, que também virou uma área de eventos menores, para reuniões, etc. Enfim, além dos camarotes. Então, esse é um pouco do projeto que eu trago para vocês aqui. Foram 4 anos e meio de obras, como eu disse, uma obra bastante importante na cidade de São Paulo, com diversas complexidades, né? Num equipamento tombado
na esfera estadual e na esfera municipal, mas que a gente, desde o início desse ano, abriu as portas de novo para a cidade. Então, a gente está bem feliz, né, com o resultado. O nosso grupo, além da concessão da Mercado Livre Arena Pacaembu, também tem a concessão do Mineirinho, em Belo Horizonte. E em janeiro desse ano nós ganhamos o Parque Campo de Marte, ao lado do aeroporto. Falar sobre isso daqui a pouquinho. Na Zona Norte. Então, é isso. Uau. Né? Flávia, vamos lá agora? Vamos sim, uau. A cidade merece, né? Pode passar o vídeo antes de eu falar sobre o empreendimento. Larissa. Esse projeto, quando eu vi esse projeto, eu adorei. Vocês vão adorar o projeto. São Paulo tem muito costume de ter arquiteturas muito pesadas, caixotões. Eu adoro, por exemplo, uma arquitetura de um Unique, algumas coisas diferentes. E vocês vão observar quando vocês forem ver a arquitetura. O Jaime fez um projeto, maravilhoso que vocês vão gostar. Até as referências dos arquitetos aqui para não esquecer, porque realmente a arquitetura do prédio já virá um marco. Estamos aguardando o vídeo. Aguardando o vídeo. Larissa, né? Próximo ao Parque do Ibirapuera. 5 minutinhos da Faria Lima. Essa parte externa, a arquitetura da COIN. Pode deixar o som alto, não tem problema. Espaços internos do projeto do Jaime Bernardo. Lobby. Restaurante. Restaurante assinado pela Bel Coelho, chefe signature do restaurante. O espaço de eventos foi feito pela Gensler dos Estados Unidos e pela Zain do Brasil. A gente tem 6 escritórios de arquitetura trabalhando tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Essa é a nossa piscina, que dá para Joaquim Floriano. Para quem conhece São Paulo, pertinho ali do Joaquins, do lado do Joaquins. Isso é um teaser para vocês. Esse vídeo já tem um mês, então já está bem mais adiantado. Gostaram? Que bom. A cidade merece. São 187 quartos, 5 suítes para atender todo o nosso público corporativo, entretenimento, né? São duas venues aqui geradoras de grandes demandas para a gente. É um hotel de wellness, de bem-estar, então a gente preserva muito a paz e a tranquilidade no hotel, a biofilia presente na arquitetura de todos esses escritórios de arquitetura, trazendo verde para dentro do hotel. Tem um bosque, uma app, né, de preservação atrás do lobby bar também, que traz um pouquinho de enriquecimento ali de verde para a gente. Tem o The Well na recepção, que é uma fonte ali de água natural gelada e água gaseificada também, que é um dos princípios do hotel. Então, está desenhado pensando realmente no bem-estar, tanto do cliente corporativo quanto ao lazer, que vem para shows, eventos na cidade de São Paulo. A gente está muito orgulhoso, as vendas já estão abertas, o hotel inaugura dia 24 de junho, então, logo ali, estamos numa correria intensa. A Bárbara, que está aqui comigo, nossa head de vendas, está numa correria, porque realmente a gente já está com reservas até o final do ano. Então, e muito orgulhosos de trazer esse empreendimento para São Paulo, para atender as demandas junto com essas novas venues que estão chegando. É um prazer estar com a Flávia aqui. Flávia, que a gente conhece desde... Muita gente aqui conhece mais no tempo da Bianca, né? Isso, foi 8 anos. 8 anos, 8 anos na Bianca e agora tá no Deville. E Live Nation também, que tem entretenimento aqui na veia, 2 anos de Live Nation. Então vai ser um trabalho bacana. Com certeza a gente vai ter muito marketing aí nessa parada. Tem muita novidade chegando. Eu trouxe esse projeto principalmente como desafio para os hoteleiros que estão aqui, porque aqui tem vários hoteleiros também. Gente, façam coisas bonitas, façam arquitetura. Você vê, o projeto que eles têm do hotel, quer dizer, aquilo ali enriquece o Pacaembu. O Pacaembu é uma peça tombada, é um prédio com equipamento tombado, mas eles conseguiram fazer um prédio bonito, atrativo e que, ao invés de prejudicar a parte tombada, ele enriqueceu a parte tombada. E esse é o propósito que deve ter a arquitetura, desenvolver. Você não precisa ficar paralisado pelo aspecto do tombado. Você tem aí, por exemplo, a Casa das Rosas, na Paulista, que a casa está preservada e o prédio está lá atrás, sem prejudicar o outro. Isso é uma cultura que nós, no Brasil, temos que aprender a trabalhar melhor.
Eu queria cumprimentar, inclusive, o Eduardo por ter feito isso no Pacaembu e o Deville. Agora vamos ouvir o Acioli, porque o Acioli também tem coisas muito interessantes lá no Rio para mostrar, para contar para a gente. Bem, o Rio invadindo a praia de vocês. Acho que a gente podia começar com um vídeo para poder... O Rio de Janeiro continua. Descubra a maior casa de dinner show do Brasil, o Roxy Dinner Show. Prepare-se para uma linda viagem musical imersiva pelo Brasil. Uma noite com o que há de melhor na nossa gastronomia e cultura. Se emocione com o espetáculo Aquele Abraço. Os maiores clássicos da música brasileira. Um elenco com mais de 60 artistas, entre cantores e bailarinos. Uma viagem sensorial criada e dirigida por Abel Gomes, o responsável pela abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Uma experiência inigualável, repleta de brasilidade, sabores surpreendentes e momentos inesquecíveis. Roxy Dinner Show. Garanta já o seu ingresso. Embarque nessa viagem musical. Senhora, aqui nessa plateia, todo mundo que tem mais de 50 conheceu o Roxy antigo. Isso agora é o Roxy novo que o Acioli vai mostrar. Mas aqui tem uma plateia, e tem vários aqui com mais de 50 e que com certeza apreciaram o Roxy antigo, que é um ícone do Rio de Janeiro. Memória afetiva total, principalmente do Carioca. Bem, pessoal, obrigado pela oportunidade. Do Brasil inteiro. Roxy é memória afetiva do Brasil. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Aqui, meus parceiros aqui do palco. Bem, o Rio de Janeiro, o ano passado, recebeu 15 milhões de turistas, 1,5 milhão de turistas estrangeiros e 13 milhões e meio de turistas de todos os cantos do Brasil. Esse ano, a previsão é a gente atingir a 2 milhões de turistas no Brasil, 2 milhões de turistas estrangeiros no Rio de Janeiro, são quase 7 milhões no Brasil, e 15 milhões de turistas de todas as partes do Brasil. Obviamente, o Rio de Janeiro, eu não preciso falar aqui das nossas belezas, né? Cristo Redentor, Pão de Açúcar, nossas praias, e esse público turista que visita a cidade, que fica em média 4 noites na cidade, o turista brasileiro, e o turista estrangeiro chega a ficar 10 noites na cidade, tinha uma quantidade enorme de lugares para esse público poder frequentar, mas não existia um equipamento para o turista, para aquele que está visitando a cidade, noturno para toda a família. Né? As grandes capitais do mundo, você vai para Paris, você tem o Moulin Rouge, o Crazy Horse, Lido, você vai aqui para Buenos Aires, você tem o Senhor Tango e tantas outras casas. Enfim, todas as grandes casas. Para vocês terem noção, o Times Square recebe 45 milhões de turistas só na região do Times Square. Graças ao Times Square, existem 50 grandes teatros na região do Times Square, com 50 superproduções musicais para atender o turista todo. Então, o Roxy ele veio para cumprir esse espaço que faltava no Rio e principalmente no Brasil. O Roxy Dinner Show é a única casa dentro desse conceito no Brasil. Não tem outra. A gente resolveu fazer no Rio de Janeiro, obviamente por toda a entrada, todo o hub de turismo que a cidade recebe. E aqui é uma oportunidade maravilhosa para a gente, falando com trade de eventos, com trade corporativo, o Roxy, a gente vem, por exemplo, a TV Globo, o mês passado, foi responsável pela produção do Prêmio Emmy aqui no Brasil e foi no Rio de Janeiro, e o evento de encerramento do Prêmio Emmy, com o presidente da Disney e tantos outros, foi no Roxy. Grandes eventos da indústria de óleo e gás estão sendo feitos no Roxy. Então, todos aqueles eventos que, porventura, vocês tiverem levando público, levando clientes... Ontem, inclusive, vocês fizeram um evento para a cúpula do BRICS, que estava no Isso, Brasil. Hoje está tendo o BRICS, nós fizemos o G20 lá, a entrega dos prêmios, o Campeonato Carioca, como teve aqui o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, foi feito no Roxy. É um dinner show, é uma casa com capacidade para 620 pessoas. A cozinha é uma cozinha maior do que os maiores hotéis do Rio,
todo o time que cuida da casa vem do setor de hotelaria, que a gente ficou muito voltado para a questão de hospitalidade. O nosso musical foi criado e dirigido pelo Abel Gomes, que foi quem fez a abertura e o encerramento das Olimpíadas do Rio. Abel é em Grand Prix 2016. Prêmio Caio, viu? Abel Grand Prix Prêmio Caio. Ele é um fora de série, e a ideia foi exatamente fazer um pocket show daquela abertura das Olimpíadas e colocar para dentro do Roxy. Ou seja, é um passeio, é um espetáculo que leva 1h30, a experiência toda são 3 horas, é 1h30 que é uma visita imersiva, um passeio imersivo, um musical pelas 5 regiões do Brasil. Então, é um espetáculo muito rico. E esse espaço, a gente também possibilita grandes eventos corporativos na parte da manhã, seja com almoços, café da manhã, coffee break, enfim, tem esse espaço, ele está disponibilizado não só para eventos à noite, com o show ou sem o show, como grandes eventos para empresas. Vale ressaltar que 65% da hotelaria no Rio de Janeiro fica na zona sul da cidade. E o Roxy talvez seja um dos espaços mais importantes do cinema nacional. Ali, ele foi inaugurado como um cine-teatro em 1938. Por ali estrearam todos os grandes cinemas, os grandes filmes, nesses quase 90 anos de existência no Brasil. Ali eram feitos os lançamentos para depois serem distribuídos pelo resto do Brasil. Com a pandemia, ele fechou e a gente resolveu fazer esse projeto lá. E é um projeto que a gente está tendo uma alegria, uma felicidade enorme. Para vocês terem noção, depois eu sugiro que vocês sigam @Roxy Dinner Show ou entrem no site. Nós, com 5 meses de inaugurado, nós fomos eleitos pela revista Time entre um dos 100 melhores destinos do mundo. No Brasil, só teve uma indicação, o Roxy. Então, realmente foi um projeto que quem vai, volta. A gente muito feliz com esse projeto. E pegando aqui carona, como o Roxy é um espaço que atende a um público, um high-end, com até 620 pessoas, nós também temos uma outra oportunidade, que é o Quali State, que é uma casa na Barra da Tijuca, é o antigo Metropolitan, uma casa que foi icônica, foi gerida pela Time for Fun durante muitos anos, e quando a Time for Fun resolveu sair do Rio, nós resolvemos mantê-la como casa de espetáculo, com uma grande reforma, e hoje essa casa recebe aproximadamente 40 grandes eventos por ano e 90 grandes shows. É uma casa que tem capacidade sentada de 3.800 lugares, também com todo tipo de serviço que possa precisar, ou até 9.000 pessoas para público em pé. Então, esses dois ativos estão totalmente disponíveis para grandes projetos corporativos. E é isso, eu vou parar de falar um pouco, senão vai acabar. Eu vou voltar aqui para o Eduardo. Mas essa pergunta que eu vou fazer, eu queria fazer principalmente para o Eduardo e para o Acioli depois. Mas a mesma pergunta. O que motivou vocês a essa empreitada? Você, por exemplo, não tem outras áreas, construção, energia, e, de repente, entrar numa empreitada para a revitalização do Pacaembu. O que te motivou? Bom, é uma boa pergunta, né? Como você mesmo disse, assim, eu lidero uma empresa familiar, eu sou segunda geração, que tem negócios em construção, energia, facilities, enfim, somos um grupo com mais de 8.000 pessoas espalhadas pelo Brasil, um grupo bastante grande. E o que acontece foi que a gente acabou tendo uma atuação bastante importante, em especial nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. E, nesse momento, a gente entendeu que, de fato, esse era um setor que você tinha ali uma janela de oportunidades, né? Tinha, assim, pouco formalismo, muita informalidade e uma oportunidade de você trazer, de fato, eu acho que uma dinâmica diferente. Até porque,
né, você percebe hoje em dia uma guinada muito grande, por exemplo, da mídia, né? A mídia tradicional, a mídia sai do investimento na mídia tradicional, o dinheiro sai dali e vai direto para o público final. E indo para o público final, a gente percebe que você tem a necessidade de você ter casas, como o Alexandre tem no Rio de Janeiro, como a gente está montando aqui em São Paulo, que estejam focadas nesse público para que as marcas e para que os eventos, de fato, possam acontecer, né? Então, a gente tem lá dentro do nosso grupo, na holding, um braço de concessões, e o Pacaembu foi a nossa primeira concessão. Por óbvio que o Pacaembu tem predicados que são muito significativos, né? A gente olha ele como uma tese de investimento imobiliário, então, para a gente, o Pacaembu ele é um ativo imobiliário, né, focado em esporte, entretenimento, e como ativo imobiliário, o próprio americano já diz, né, é muito importante, location, location, location. Então, o Pacaembu tem uma localização muito importante, um acesso muito importante, e acho que a gente foi muito feliz na abordagem do projeto para poder, então, transformá-lo, de fato, nesse complexo que hoje, né, vai ter o segundo hotel do mundo da Universal Music, que recentemente abriu uma vertical de hotéis. O primeiro hotel deles hoje é em Madrid, o segundo vai ser dentro do Pacaembu. A gente também está levando para lá o Centro de Reabilitação Esportiva do Einstein, né, onde a gente vai levar mapeamento genético, teste de performance para os atletas, além de, como eu já apresentei, mais de 10 bares e restaurantes. E a cidade de São Paulo, ela comporta isso, né? Eu acho que não só o Pacaembu, como outras venues que estão acontecendo, né, hoje você percebe a pujança, né, da cidade, com a quantidade de shows, né, com a taxa de ocupação dos hotéis, dos shows. Então, de fato, eu acho que, do ponto de vista de investimento, né, a gente enxergou uma janela de oportunidade e, até então, tem se mostrado bastante acertada. Obrigado. E o que te motivou a entrar de cabeça no Roxy? Bem, eu venho da área de serviços, né? Eu montei uma empresa de call center grande aqui em São Paulo, que eu vendi em 2020, a 4A, e quando voltei a morar no Rio, eu resolvi entrar forte na área de entretenimento, né? E comecei com vários projetos voltados para o entretenimento, levei o Grupo Fasano, que só tinha em São Paulo, levei eles como sócios para montar no Rio de Janeiro, e entrei nessa área de entretenimento forte. E lá atrás, eu montei uma rede de academia de ginásticas, que eu acho que muitos devem conhecer, que é a Bodytech. Aqui em São Paulo, a gente tem uma atuação muito forte. Aqui em São Paulo, está no Brasil inteiro. Com a pandemia, eu tive 100 academias fechadas, o turismo parou, todos nós paramos, né? E ninguém mais sabia o que ia acontecer, se a gente ia ficar 10 anos em casa, um mês em casa. A gente não saberia nem se poderia estar vivos hoje aqui, a verdade seja dita. E no momento que eu comecei a perceber, quando a gente assiste Roberto Carlos numa live, a gente vê que no momento que aquilo, que as pessoas pudessem a se relacionar, a conviver novamente, o mercado de entretenimento iria explodir. Não só o mercado. E quando eu falo mercado de entretenimento, eu faço um guarda-chuva em cima, que é o guarda-chuva do bem-estar. Na minha opinião, tudo aquilo que é bom para a tua mente, que é bom para a tua saúde, que é bom para a sua família, faz parte da cadeia do bem-estar. Então, quando eu falo em academias de ginástica, eu estou falando de socialização, eu estou falando de saúde, de bem-estar. Quando a gente fala em shows, em viagens, em turismo, a gente está falando de bem-estar. Então, com o fim da pandemia, eu busquei como meu parceiro aqui a DC7, que é uma empresa grande de entretenimento, do meu amigo querido Cicão X e do Dodge Sirena. Prazer tê-los conosco, Chicão. Eles com uma experiência muito grande em entretenimento, aqui em São Paulo, com várias iniciativas, enfim, uma empresa com 40 anos de experiência. Eu os convidei para participar comigo no QualiStage, no Roxy, e, certamente, a gente trazer toda essa experiência, que eu não chamo de entretenimento, eu chamo de bem-estar, para o Rio de Janeiro. Então, aí a gente entrou forte, e a ideia é continuar crescendo, melhorando a experiência do turista na cidade. Recentemente, a gente
fez uma MIP, que é uma manifestação de interesse privado em área pública. Acho que a maioria aqui conhece o Rio de Janeiro, para conhecer aquela região do Jardim de Alá, que é um canal que divide o Leblon com Ipanema, a Lagoa com a praia do Leblon e de Ipanema, que estava há 50 anos abandonado, e nós propusemos de transformar aquilo num parque com 95 mil metros quadrados de área verde, com 6 restaurantes, um mercado tipo Time Out da Ribeira, em Portugal, com 18 operações, e lojas voltadas para tecnologia, serviços, bem-estar e lazer. E a gente ganhou essa concorrência por 35 anos e a gente vai começar agora em 90 dias as obras. Em 20 meses a gente vai criar, sem nenhuma dúvida, o 5º maior projeto urbanístico da cidade. O primeiro grande projeto urbanístico da cidade foi o Aterro do Flamengo, nos anos 50. O segundo grande projeto foi a Avenida Atlântica, o aterro e a construção da Avenida Atlântica em Copacabana. O terceiro grande projeto foi o Rio Cidade, toda a orla do Rio, quando ela foi revitalizada. O quarto, Porto Maravilha. E o quinto, sem nenhuma dúvida, será o projeto do Jardim de Alá, que a gente está... Agora é o grande projeto que a gente está voltado para o Rio de Janeiro. A gente vai ter também, só para complementar, o sexto, provavelmente, é o Imagine, que o Medina vai estar fazendo na antiga área da... Esse vai ser o maior projeto do mundo. Esse é um projeto, como tudo que o Medina faz, é o maior do mundo. Eu queria até cumprimentar o Chicão, que está aqui, e agradecer para o Chicão por você fazer o Fronteiras do Pensamento. Esse é um dos melhores, quem daqui não conhece, merece ver. Fronteiras do Pensamento é um dos projetos que, quem não leu o livro, Foram Fronteiras, está substituído, porque Fronteiras... Mas não tem jeito. Se você for no Fronteiras, você vai comprar o livro do autor que está palestrando. Toda vez que eu fui numa palestra lá, acabei comprando o livro do palestrante. E, olha, tem esses livros maravilhosos que ele traz. Ele traz os melhores... É no nível que tinha aqui em São Paulo, tinha e tem ainda o HSM. Grandes parabéns, Chicão, por esse trabalho que está fazendo. Mas eu queria voltar... Eu vou encerrar, deixando para encerrar, nós estamos acabando. Eu só queria que você falasse, porque tem mais um... Porque, veja bem, o que tem de projeto bom acontecendo, é bom vocês ficarem atentos. Por exemplo, o Distrito AMI vai vir aí com uma arena para 30 mil pessoas. Onde era o Canindé, ele acabou de ser feito uma SAF e também vai ser todo revitalizado com áreas de evento, etc. Inclusive, ele era para estar aqui, mas não pôde, porque ele acabou de fazer um Lady Gaga, então ele acabou entrou em parafuso, mas ele estava previsto dele estar aqui com a gente. Então, vocês têm coisas que vão acontecer muito importantes. Mas ele começou a falar, eu interrompi, ele vai começar... A gente sempre sentiu falta, quem está aqui, inclusive, que é do Expo Center Norte, do AMB, aquela região do Center Norte, o AMB, era maravilhosa, mas ela tinha um problema. Por quê? O centro de convenções está lá e não tem nenhuma atividade ali. Então, a pessoa que estava lá, eu sempre critiquei muito isso, ele tem que vir para a Zona Sul para poder... E ele acabou de ganhar a concessão do Campo de Marte. E com essa concessão, o que ele vai ter? Nós vamos poder dar vida para aquela região. E isso é fundamental para São Paulo, porque é a região onde você tem os 3 maiores, 3 importantes, tem o Transamérica aqui, mas você tem lá 3 importantes centros de convenções, mas que agora vai ter vida. Então, fala um pouquinho do projeto do Campo de Marte. Bom, como eu disse, né, a gente é uma concessão recente de 35 anos, a gente está agora na fase de projeto. Ela vem um pouco nessa esteira, de fato, do nosso olhar, né, para equipamentos localizados em grandes centros urbanos, e a gente sempre adicionando esse viés de entretenimento e de esporte, né? A nossa visão é uma visão de que esses lugares têm que ser lugares para uma vida cotidiana, né? É o que a gente busca no Pacaembu e que a gente está buscando também no Campo de Marte. Como você disse, né, Sérgio, a gente, quando olha para ativos, né, a gente tenta entender um pouco a dinâmica do local em termos de necessidades, de acesso, etc. E você tem bastante razão, você é um profundo conhecedor, né, do setor. A Zona Norte ela tem uma carência muito grande, por exemplo, de hotéis,
E a gente ali no nosso projeto está, então, prevendo lojas, restaurantes, um hotel com 400 quartos, e algumas outras coisas muito interessantes também voltada ao esporte, né? Então, a gente começou com o Pacaembu, depois com o Mineirinho, agora com o Campo de Marte, e a nossa tese, a nossa visão é uma visão muito como de um fundo de investimento, olhando de fato agora essa consolidação e tentando buscar outros ativos no Brasil. A gente também está olhando para ativos no Centro-Oeste, a gente está olhando para ativos no Nordeste, a gente gosta do Rio de Janeiro, e agora que eu estou mais próximo do Accioli, ele vai me ajudar lá também. Vamos ser E a gente parceiro. vai juntar forças. Gente, E a vou gente fazer acha um que faz desafio. muito sentido. Fazer um desafio aqui para o Eduardo, um pedido. Vocês acham que nós precisamos do Museu dos Eventos no São Paulo? Eu não ouvi bem. Mais alto. Boa, bom pedido. Você sabe que tem, mal comparando, você sabe que Las Vegas tem um distrito como tem o distrito da Anhembi. E no distrito de Las Vegas, o que tem lá? O Museu da Louis Vuitton. Mas nós queremos... O Louis Vuitton é fraco, nós queremos dos eventos, não do Louis Vuitton. Eu estava de olho no Museu Sertanejo no Centro-Oeste. Eu acho que esse Vai dar certo. tem apelo. Mas o mercado de eventos aqui é muito grande em São Paulo. Eu acho que tem muito apelo, de fato. Eu acho que Flávia, é uma boa sugestão. Você, para encerrar, o que levou vocês a escolher um hotel com essa uma arquitetura e naquele local? O que levou para vocês ali, para encerrar essa rodada? A gente já falou de location aqui, né? A localização é excelente, né? Ali é realmente efervescente. Não deixo de colocar a contribuição dessas grandes venues que traz realmente uma movimentação de shows, eventos esportivos, musicais para São Paulo. São os nossos primeiros clientes que chegam no hotel. A gente já tem orçamentos até novembro, principalmente vindo da área de entretenimento. Então, esse calor que o entretenimento nos traz, conforta, né? Porque traz um colchão. A gente vê isso a médio prazo, o hotel já perdurando. Eu acho que esse investimento da rede é um investimento considerável, né? De 240 milhões num hotel na Joaquim Floriano, né? No Itaim, para atender, obviamente... Em frente dos Joaquins. Isso é importante. E atende todo um mercado corporativo também do entorno, né? Então, acho que a localização ali diz por si só, de ser um hotel com foco em wellness, né? E ter um cuidado com o bem-estar, acho que também é importante. A gente tem todo o cuidado do mundo de ruído, de som, de todos os pilares ali, de todos os sentidos que a gente tem para trazer o bem-estar para o hóspede. A área de eventos, quando a gente fala de arquitetura, né? A gente ter 6 escritórios de arquitetura envolvidos no projeto, né? Um para a fachada, outro para a área de eventos inteira com iluminação natural, também, que é incrível. Outro arquiteto para a área do restaurante, outro para a área social. Então, todas essas junções de expertises para proporcionar o bem-estar numa localização perfeita, efervescente, aí, com todos esses venues grandes chegando e atrações grandes chegando, e também um mercado corporativo que a gente aposta numa grande retomada. Muito obrigado, Flávia. Queria agradecer ao Accioli, ao Eduardo, à Flávia. Acredito, tenho certeza que vocês vão usufruir muito desses equipamentos. Isso a ideia de trazê-los exatamente para que vocês possam conhecer. Eles vão ficar aqui mais um pouco, se vocês quiserem conversar. Vai ser uma oportunidade, porque a gente aqui em São Paulo vê a dificuldade que vocês têm, vocês que promovem eventos. Eu mesmo, quando vou procurar um lugar para fazer evento, é difícil, porque parece que São Paulo tem muito, mas não tem tanto. Então, é muito bom que a gente tenha novos equipamentos. E o bacana é que, por mais... há pouco tempo falou, quando chegar o Anhembi, vai ver... A oferta vai ficar maior que a demanda. Não ficou. Não. A realidade é que continua a demanda sendo maior que a oferta. E todos os equipamentos que chegam, São Paulo absorve ali. Por quê? Porque São Paulo não para de crescer. Graças a Deus, o setor de eventos cresce. E tem lugar para muito mais. Muito obrigado. E vou passar para a próxima palestra, passar para a Lu agora. Muito obrigado. E vamos continuar junto até amanhã. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Lu. Muito obrigada, Flávia, Accioli, Barella, muito obrigada pela participação aqui em nosso Fórum Eventos 2025. Agora